Bem-vindos, welcome everyone to this ninth workshop of a series of 10 workshops on contemporary Afro-Brazilian fiction. As you probably know, the Brazilian Translation Club was created, I think, in 2018 or 2019. Elton can help me refresh my memory. 2018. Sorry? 2018. The 2018. first series was developed there. Yes, so we created the Brazilian Translation Club as a platform for disseminating contemporary Brazilian literature in the UK. We started face-to-face and moved online with the pandemic. So the other objective of the Brazilian Translation Club was also to promote and value collaborative translation, both as a pedagogical tool and as a bridge between our students, UCL students, and the community. First series of 14 workshops generated a special edition published in the journal Corpus last year. I'm going to put the link to you if you want to take a look at this anthology of short stories. And in this series, I'm working with Júlio Ludemir, as you all know, from Festa das Periferias, e Maria Aparecida Andrade Salgueiro, do Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. So it's a series of 10 workshops. We are getting close to an end of the workshops, but the work is not going to finish there because we are planning also to publish another anthology of short stories, which is going to be expanded to, I don't know, maybe hopefully up to 23, around 20 short stories. Hopefully, we're going to be publishing this through UCL Press, which again gives everybody free access as an ebook, and you can buy the printed volume on demand. I'm very grateful for UCL Global Engagement for supporting this second series of workshops. So we've been able to pay the authors, the translators, and the graphic designer, Erika Pacheiro, for their work. So before I antes de passar a palavra para a Cida Salgueiro, so I would like to remind you, now projecting the slide. Let me see how, yeah, here. Remind you that we record all workshops, and it's been very good. We have hardly ever had any problem with noise, besides a kitchen being refurbished in my own house and construction work in Rio de Janeiro. So, but it's been all good, but please be mindful of background noise and mute your microphone when you're not speaking. If you'd like a certificate of attendance to one of our workshops, please contact Flupi Rio de Janeiro, email produção@gmail.com. Okay, so that's it. I'm going to stop sharing. It's better to see each other than a PowerPoint. E eu passo a palavra para Maria Aparecida Salgueiro, que vai apresentar a teórica de hoje, Ana Frederico. Ok. Boa tarde a todas, todas e todes. É um enorme prazer estar aqui de novo com Ana Cláudia, Júlio e todo mundo para mais essa oficina, né? A 9/10, como Ana Cláudia já citou. Bem, Ana Frederico hoje, então, vai fazer a apresentação da nossa escritora, Juliana Berlim,
E a Ana é professora da rede pública estadual, sempre em busca de um trabalho de qualidade na educação pública para seus estudantes, colegas, sua escola. Ela é graduada em Letras, Português e Inglês pela UF, é mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na UERJ, onde eu tive a grata satisfação de ser orientadora dela, num trabalho belíssimo sobre narrativas de ex-escravizados, em que ela trabalhou de escravizados, né, basicamente, narrativas de escravizados, quando ela trabalhou com Bacuacua, numa realidade brasileira, estadunidense, e, enfim, com Manzano também, pegando a realidade dos escravizados em Cuba. E é membro do Centro de Estudos Interculturais, do escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, onde segue desenvolvendo seu trabalho de pesquisa. Passo a você, então, Ana Frederico, a palavra para a apresentação da Juliana Berlim. Muito obrigada por sua presença conosco aqui hoje. Olá, boa tarde. Eu que agradeço muito pelo convite. Gostaria também de parabenizar por esse evento, em termos tão duros, né, de silenciamento que a gente tem vivido. É uma alegria reencontrá-la, professora Cida e orientadora, reencontrar colegas da UERJ aqui presentes. Também é uma alegria conhecer nomes relevantes do campo de tradução, de literatura, como a Ana Cláudia Soriani, o Júlio Ludemir, a Juliana Berlim, que eu conheci ao longo desse um mês e meio, e Ricardo Silveira. Bem, para não correr o risco de ultrapassar o tempo, né, dos outros participantes, eu escrevi um breve texto e eu gostaria de compartilhar a leitura com vocês, tá bem? Então, vamos lá. O convite para apresentar a Juliana Berlim hoje, uma escritora premiada, pesquisadora e professora de língua portuguesa, me trouxe a oportunidade, em meio ao isolamento, de transitar por uma cartografia carioca que desfaz as fronteiras entre os fazeres artísticos e políticos. Ela, que já publica aos 13 anos de idade no concurso da escola e é formada por universidades públicas de referência em nosso país, acredita que a literatura, aliada a um projeto democrático de educação, entre aspas, é o combustível para a mudança dos indivíduos e da realidade sociopolítica. Fecha aspas. É um trecho de uma entrevista concedida ao 23º Congresso Brasileiro de Advocacia Pública, de 2019. Dentre as suas atuações, faz parte do corpo docente do curso de especialização para a educação das relações étnico-raciais, na educação básica, chamado Hererebá, e da coordenação do projeto de iniciação científica Júnior Neuromancies, um clube de leitura de ficção científica, de horror e fantasia, vencedor do Prêmio Paulo Freire da Alerj de 2019. Ambos desenvolvidos no Colégio Pedro II, onde leciona. Tem contos publicados em editoras relevantes e independentes nacionais e na alemã Rubá, em parceria com o Instituto Goethe, em Munique. Seu conto em alemão aparece, inclusive, entre os 80 melhores de todo o mundo. Participa como contista em 3 coletâneas da Fluke. Em revistas, como A Gueto, Germina e Ruído Manifesto. Há contos selecionados para antologias da UFRR e do Instituto de Letras da Unicamp, em 2020, além de várias outras publicações, como a Zine Formas Quentes de Beber, e um conto nascido da Flupensa, que faz parte da coletânea A Cidade e os Desejos, ambos pela editora Aliás, para a qual continua a escrever em blog. Organizou com Jorge Marques o livro Transliteraturas, pela Oficina Editora. Participação na antologia Poetas Negras Brasileiras, organizada por Jari de Arraes, pela Editora da Cultura, que inclusive está em pré-venda já, né, Juliana? E no livro Carolinas, pela Bazar do Tempo, de 2021. Tem textos premiados e selecionados, com uma carta que conquista o 3º lugar do Prêmio Estação Leitura deste ano,
que destaca a condição temerária dos povos nativos desse país, e uma resenha entre as 10 melhores da categoria livre, sobre o livro sul-coreano Por Favor, Cuide da Mamãe, de Kao Suk-shin. Atualmente, organiza algumas antologias, dentre elas uma sobre tarô e fantasismo, além das participações atualíssimas nos projetos Brazilian Translation Club e Mapas do Confinamento. A autora ainda participa de um canal sobre cinema chamado Paralelas Cine Club e se interessa por música e dança, trazendo esses elementos para sua escrita. Juliana faz da contemporaneidade matéria-prima para os seus contos e poemas, sem nunca perder os fios da história no andar minúsculo. James Baldwin, no documentário Eu Não Sou Seu Negro, de 2017, destaca que a história vive no presente. E esse presente cotidiano, costurado ainda a estruturas coloniais e desumanizantes, é capturado e ampliado pelas lentes da escritura, que são bem atentas e apuradas. Ela traz à luz temas sensíveis para reflexão e oferece um ponto de partida para a ação consciente. Ao caminhar pelos cenários cariocas, que também podem ganhar dimensões afrofuturistas, como no conto A Geladeira dos Cadáveres Caminhantes, de 2019, encontramos personagens que lidam com condições de precariedade, devido a uma política da violência e do descarte ativada todos os dias. Como conceitua Judith Butler, em Corpos em Aliança e a Política das Ruas, de 2018, tornando-se corpos em risco, por serem construídos e lidos historicamente como minorizados, numa sociedade que mercantiliza ainda hoje a vida e a morte. Entretanto, até mesmo o cidadão médio e de bem não se salva, já que cai nas armadilhas de suas próprias convicções alienadas, o qual é retratado com doses de sarcasmo e ironia pela escritora em O Vira Casaca, de 2019. O humor e o fantástico também são vieses escolhidos por Juliana, para chamar atenção para os absurdos normatizados em um país que, por vezes parece estrangeiro. Juliana escreve também sobre o feminino que vivencia e se liberta de relacionamentos abusivos, que reflete e busca desaprender sobre o que foi lhe ensinado sobre o amor romântico, como no conto Vítimas da Sociedade, 2018. Soma-se ainda a esse repertório uma produção inédita, que inclui contos gestados na pandemia sobre a experiência do isolamento, intitulado Dias de Cão. Leitura que tira muitas vezes o fôlego, dada a sensibilidade da verossimilhança. Ela tende, como a narradora, ao tecer suas peças artísticas, constrói uma literatura da diferença. É uma estética da diferença, que denuncia distorções tão presentes em geopolíticas colonizadas. Propõe nas entrelinhas um processo pedagógico e humanizador, a partir do qual personagens precarizados revêem não só o direito à existência, mas também a literatura, não deixando de esquecer o legado de dois grandes nomes da educação e da literatura, Paulo Freire e Antônio Cândido. E, para concluir, em O Mito, a escritora realiza não só uma tradução intersemiótica, tomando como ponto de partida a canção homônima de Marcelo Yuca, mas também traduz de forma sofisticada o espírito de luta do artista, ícone da resistência não armada carioca. Esta narrativa faz parte de um projeto da FLUP, de 2019, que produziu uma coletânea intitulada De Contos para Depois do Ódio, organizada por Júlio Ludemir e S. Salles, e publicada pela Mórula Editorial. A autora traz para o seu texto referências importantes para compor um recorte emocionante da vida de Marcos, ou Yuca. Convoca as ideias de Roland Barthes, que há mais de meio século em seu livro Mitologias, chama atenção para a fabricação
de signos esvaziados de historicidade e discursos invertidos para criar uma realidade apaziguadora para a classe burguesa. Em contrapartida, registra e rememora a voz sem medo, sem ódio do personagem e também da narradora, que convoca os seus leitores à interpretação crítica e à luta por justiça social, ampliada por alianças possíveis. A luta contra o fascismo precisa ser plural. E é isso. Eu quis fazer de forma bem breve mesmo, para não tomar, né, as falas dos outros participantes que têm tanto mais para falar. Obrigada. E ficou por seus 10 minutos, isso mesmo. Agora. Obrigada, Ana, Frederico. Obrigada por nos apresentar outros trabalhos da Juliana Berlin. O meu telefone está tocando aqui. Desculpa. Vai parar de tocar. É sempre, sobretudo para mim, né? Eu não tenho acesso a algum desses livros. É bom, é excelente você ter feito para a gente essa apresentação da obra dela, para nos trazer a conhecimento outros contos. E eu fiquei interessada também no livro de tarô, e eu vi que a Juliana Berlin acabou de lançar, faz parte de um livro recém-lançado de poetas negras. Quer falar um pouco sobre ele, Juliana? Rapidinho? Quero, rapidinho. Na verdade, já podemos passar a palavra para você, né? Você agora. Eu vou fazer assim, inspirada também pela Ana Clara Frederico, eu também compus um texto, até para a gente ficar organizado e dentro do tempo previsto, né? E ao fim eu posso comentar um pouco alguns desses textos que ela mencionou, tá? Eu vou ler, então, eu vou me ler, né? Porque fica mais fácil assim, eu acho. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da University College London, na figura da professora Ana Cláudia Suriani, da UERJ do Laboratório de Tradução na Cristina César, lotado na UERJ, na figura da professora Cida Salgueiro, sendo a UERJ, inclusive, uma das minhas casas de formação, também formei pela UFRJ, né? E da FLUP, nas figuras de Écio Salles, em memória, e Júlio Ludemir, e, naturalmente, do Brazilian Translation Club, ao qual cumprimento na figura do professor Elton Uliana. E aqui eu quero acrescentar também que eu cumprimento a teórica Ana Clara Frederico, que acabou de falar sobre mim, sobre a minha obra, e o tradutor Ricardo Silveira, que também está presente aí. Então, cumprimento a todos. E a todos que estão presentes, né, gente? Inclusive os amigos que estão aqui com a gente nessa sessão, e os amigos que desejaram vir, né? Que a gente nunca sabe que as pessoas não puderam vir, mas a energia deles é muito bem-vinda também. Então, prosseguindo. É uma alegria e uma honra estar nesta proposta de trabalho, em meio a tantas potências literárias, e é uma alegria maior falar com a cidade natal do meu ídolo David Bowie. Eu estou falando com Londres e o Bowie é daí, né? Então, após o meu aceite para participar do projeto, eu fui convidada a participar das sessões dos colegas escritores e me comprometi a estar presente em todas desde então, porque entendi o seguinte: ainda é rara a oportunidade de se ver tantos literatos negros expressando suas ideias, falando sobre seu trabalho. Neste núcleo, realizamos aquilo que, citando a mim mesma e meu conto Mito, uma encruzilhada de afetos como legado político. Eu poderia citar muitos momentos que me emocionaram nesta trajetória que empreendemos há meses, a cada 2 semanas. Mas uma fala do escritor Kuti me marcou muito. Ao ser lembrada pela professora Ana Cláudia do seu empenho nos estudos dos tempos em que eram colegas de pós-graduação no Brasil, Kuti simplesmente respondeu: eu sou mesmo CDF. CDF é uma gíria brasileira para definir uma pessoa muito estudiosa e costuma ser usada no ambiente escolar para apontar os estudantes muito aplicados. Eu me dei conta
que nós, negros, somos muito alijados do nosso direito a uma vida intelectual plena, admitindo e tendo orgulho do nosso pendor para atividades intelectuais. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que devemos o tempo todo afirmar nosso próprio existir e nos reconhecermos em nossa pele com duplo sentido. Por isso, acho tão pertinente a pergunta da Flup na chamada para o livro do ano de 2021, o Cartas para a Esperança. Quando você se reconheceu negra? É uma chamada de cartas para mulheres escritoras negras. Inclusive, encerra hoje a convocatória. Se alguém tiver interesse em participar, por favor, mande sua carta. Hoje, dia 8 de julho de 2021, tá? Para ficar marcado. O processo de autorreconhecimento da identidade negra dura uma vida inteira. Para alguns de nós, nunca acontece. Por isso, como CUT, afirmo não apenas minha negritude, mas também eu sou CDF e sinto orgulho disso. A FLUP foi o lugar onde recobrei minha alma de escritora, porque como a Ana Clara falou, eu escrevo desde muito nova e eu publico desde os 13 anos, de maneira intermitente, agora não mais, né? Agora eu publico sempre, mas foi de maneira intermitente entre os 13 e os 36, né? 36 foi quando eu me engajei na FLUP, né? Então, eu dizia que a FLUP foi onde eu recobrei minha alma de escritora, e lá eu tive 4 orientadores nesse processo: Cristiane Costa, Miguel Joste, Fred Coelho e Itamar Vieira Júnior, que foi o último orientador e com quem a gente produziu as cartas, o meu núcleo produziu cartas também para o livro Carolinas. Sobre o conto Mito, inspirado na música homônima do Iuca, posso dizer que há 2 responsáveis diretos pelo resultado final, além de mim mesma, é claro. O Fred, que é o Fred Coelho, e o Écio Salles. Aos aspirantes a escritor, digo que é uma atividade muito solitária, então não esperem muita companhia, é bem solitário escrever. Sobre o processo, tivemos ao todo de 6 a 7 versões até a versão definitiva. Isso é outra coisa que acho importante dizer aos mais jovens que estão tentando a carreira, que a gente faz e refaz bastante, né? Como Clarice Lispector, eu não gosto muito de me reler, mas ainda gosto do resultado final deste texto. No ano anterior, eu não tinha conseguido criar um conto para o livro inspirado na obra do Martinho da Vila. Eu tive um bloqueio, não consegui produzir, não aconteceu. E prometi ao Écio que trabalharia neste conto desde o primeiro dia da abertura do processo para o livro do Iuca, que a gente faz uma abertura, né? Agora a pandemia não é possível, a gente fez uma abertura super bonita, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, e eu falei, Écio, o processo começa hoje, e assim aconteceu, né? Então, eu digo para o Écio, né? Que, enfim, está sempre entre a gente, né? Mais uma vez, Écio, eu te digo que eu cumpri a minha promessa. Sobre a questão tradutológica, aí nesse ponto eu sou como Jorge Amado, né? Eu prefiro traduções em línguas sobre as quais eu não sei absolutamente nada. O que está muito distante no meu caso com o inglês, né? Inclusive, eu já fiz tradução no inglês, né? Então, enfim. Das minhas experiências com tradução, eu já traduzi inglês, alemão e francês, né? Então, tenho experiências regulares com tradução. Na minha experiência, o que eu fazia, né? Eu sempre achei que a melhor solução é aquela que soa bem na língua de chegada. Eu apenas pediria, começar com o Ricardo agora, né? Enfim, com todos nós, mas muito diretamente com o Ricardo. Eu apenas pediria que os nomes dos locais fossem mantidos, porque é a minha forma de estabelecer uma nova cartografia literária para o Rio de Janeiro. Refundar a cidade literariamente a partir de novas paisagens, nada ou pouco mencionadas na nossa literatura. Não sei se existe equivalente em inglês para o nome Marco, com a mesma polissemia em português, porque Marco pode ser um nome próprio, pode ser um marco, um ponto, né? Enfim. Se houver, é uma solução importante que pretendi para o texto original. E são sugestões, né, gente? Não é obrigatório, mas eu gostaria de ver se fosse possível. E aí, de resto, eu só posso dizer que eu escrevi esse texto mito para deixar o meu tradutor Ricardo desesperado. Eu estou brincando, assim, mas quando eu reli, eu vi muitas referências, eu achei uma tradução assim que se eu tivesse que fazer, eu ia ficar
eu me senti desafiada. Assim. Falando ainda sobre refundar a cidade, tenho pensado no meu trabalho, tão colocado na vida e na paisagem do Rio de Janeiro, e percebo que, como escritora e carioca, eu sou tributária direta e indiretamente de 3 que vieram antes de mim. Machado de Assis, Lima Barreto e João do Rio. Escritores sobre cujas obras reconheço que deveria me debruçar muito mais, muito mais. Assim. 3 negros que perceberam o Rio de Janeiro como epítome do Brasil. E escrever sobre o Brasil é sempre muito complicado. Para que vocês tenham uma ideia de como é o Brasil, o vendedor ambulante de máscaras não usa máscara. É com este tipo de contradição que a escritora brasileira tem de lidar. No Conto em Pauta, o mito, né, eu percebi que eu fiz muitas referências culturais à literatura, à filosofia, ao cinema e, claro, à música, que é uma preocupação grande no meu trabalho. Eu penso muito em ritmo, eu acho que todo prosador deveria pensar em ritmo e deveria ler poesia. Eu me preocupo muito com ritmo e sonoridade no meu trabalho com prosa mesmo, não trabalho com poesia. Nos dois, mas com prosa eu também penso bastante. Para concluir a minha fala, eu quero dizer que ver os recentes casos de protesto contra o legado colonial em países como Colômbia e Canadá me dá esperança de que o revisionismo histórico é irreversível. Nós, negros, não vamos retroceder 1 milímetro nas nossas conquistas, não vamos pedir licença, tampouco desculpa. Vamos seguir em frente, de cabeça erguida, dizendo todas as palavras que queremos dizer. É isso. E aí, com relação às obras, gente, penso que ainda tem algum tempo, queria comentar, muitos dos textos que Ana Frederico comentou foram produzidos no âmbito da FLUP mesmo. O 7-1, que está na Cidade dos Desejos, da editora Aliás, do Ceará, é um texto que foi produzido sob a supervisão da Cris, né, da Cristiane Costa. Eu acho que ele saiu em uma dessas revistas que a Ana mencionou, Gemina, Ruído Manifesto, Goethe, enfim, não lembro, gente. A Redentora saiu na Ruído Manifesto, né? Eu publiquei lá, aí vocês podem ter acesso, viu, Ana Cláudia? Você pode, né? Tudo online, né? Você pode ler. O Vítimas da Sociedade, acho que eu também pus em uma dessas revistas. Carolinas acabou de sair, né? 2020. Não, 2021, acabou de sair, né? Eu não sei se tem versão e-book, saiu pela Bazar do Tempo, e também é fruto do nosso último processo de trabalho dentro da FLUP, né? Foi outro que a Ana citou que eu penso. Chamadas Amistade, que é uma revista brasileira, mas também é revista online. Então, eu tenho essa demanda dispersa, né, de trabalhos. Eu não tenho livro próprio, mas o Dias de Cão, que foi o trabalho que a Ana Frederico mencionou, é justamente essa proposta de livro próprio, né? Tem vários contos de pandemia, porque foram textos que eu criei durante a pandemia, inclusive para alguns concursos e tal, e enfim, aí não aconteceu, mas aí eu falei, peraí, eu fui voltando um livro. Já tem um livro, né? Alguns vão permanecer lá, outros não. Eu estou pensando muito esse livro, né? Mas eu quero encerrar esse processo esse ano, se tudo der certo, né? E mais uma coisa para falar, para finalizar, falar dessa antologia que a Jaride Arraes organizou, né? Pelo selo dela, Ferina, junto com a editora de cultura. O processo foi assim, gente. Foi simples até. Ela fez uma chamada pelas redes sociais e realmente eu devo reconhecer que a vida do escritor e da escritora hoje tem muito a ver com rede social, né? Com esse tipo de divulgação, com esse tipo de troca com colegas e com o público. E ela falou assim, escritoras negras de todo o Brasil, tal, queiram apresentar seu trabalho, estou montando uma antologia, mandem para mim os textos, enfim, tal. Eu mandei uns 3 a 4 textos, ela escolheu um, né? E
Eu esqueci o nome do meu poema, desculpa. Assim, mas está lá. E aí acabou de sair a capa, um processo que também, infelizmente, foi atrasado em função da pandemia, como quase tudo, né? Mas aí acabou de sair a capa, houve a divulgação da capa, que está belíssima. E essa seleta, né, de 70 autoras, eu acho que esse é um marco, né? Eu só porque eu estou lá, porque eu acho que esse é um marco mesmo. E logo entra em pré-venda pela Editora de Cultura. Eu adoraria já deixar o link aqui para vocês poderem comprar e ler a gente e comentar, mas ainda não tem link. Mas é isso, pessoal. Ah, já tem? Eu soube que não, mas a Ana já saiu com o link. Olha que beleza, que maravilhoso, Ana. Obrigada por divulgar nas redes sociais, porque as pessoas estão muito interessadas nesse trabalho. Eu também estou muito interessada em ver a recepção dele, assim como a gente acompanhou a recepção de Carolinas. Carolinas é um baita sucesso editorial também. Então é isso, é o que eu falei no final da minha fala, né? É um processo contínuo e para frente, e é isso. Mudou tudo para melhor nesse sentido, ainda bem. Editorialmente, a gente está muito feliz com essas mudanças. Bem, agora é com você. Eu? Muito obrigado, antes de mais nada, pela oportunidade aí a todo mundo. Não vou nem citar nome, que é para ganhar mais tempo. Todos os nomes estão reconhecidos aqui. Juliana, obrigado. A sua intenção foi plenamente alcançada. Você queria enlouquecer o tradutor? Opa! Muito bom. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: foi muito difícil escolher qual trecho do conto colocar aqui para a gente discutir, né? Porque eu queria o conto inteiro e fiquei querendo outro conto também. Aí fiz uma escolha, na verdade eu joguei até um pouco da peteca para Ana Cláudia, porque eu, na verdade, selecionei 3 trechos e joguei para ela só podia colocar 2, a gente só colocou 2, né? Mas gostei também do seu comentário, Juliana, sobre manter os nomes em português. Foi um tópico até que a gente puxou numa das sessões anteriores aqui. Eu fiz questão até de contribuir naquele momento, porque, bom, eu já falei para a maioria dos que estão aqui, mas para quem não ouviu esse comentário ainda, eu sou um tradutor não estritamente nem exclusivamente comercial, mas eu traduzo basicamente, o meu cotidiano são traduções comerciais, empresas, órgãos governamentais, entre outros. Mas traduzi muita literatura e gosto muito dessa vida, né? Então, a discussão essencial desse ponto de você pedir para manter os nomes das referências locais do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa fantástica. Por quê? Porque, efetivamente, ela tem as duas visões antagônicas, né? Tem gente que prefere manter tudo e o leitor na outra língua que faça as devidas decifrações, né? Ou mudar tudo para uma referência que seja mais visualizável por quem lê na sua língua, na língua meta da tradução, né? Isso é uma coisa fantástica, uma decisão muito difícil de tomar. E para mim, o primeiro comentário que eu fiz, eu gostaria de ter podido analisar o texto todo e gostaria também de ter muito mais tempo para todos nós discutirmos, não essa só a tradução que me coube, mas a de todos que já passaram aqui por esse fórum, né, que está sendo maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo queria ter mais umas 30 horas cada dia para poder discutir isso tudo, porque ninguém está aqui sem estar apaixonado pelo que faz, né? Os apaixonados querem mergulhar a fundo, né? Então, especificamente sobre o texto, eu escolhi as 3 passagenzinhas lá. Na verdade, eu não sei dizer qual foi o critério, né? Mas eu mudei algumas coisas, né? E não sei, o que eu faço agora? Eu apresento já os trechos ou faço alguns comentários pontuais? Não, os comentários pontuais vão ficar para as pessoas, né? Eu pensei neles e as pessoas vão falar. O que eu faço? Dou uma lida agora no trecho que me coube? Posso projetar, Talvez, então? O projeto seria legal se a Juliana pudesse ler, isso, Juliana, isso.
Juliana lê em português e eu leio em inglês. Tá ótimo. Depois você lê em inglês. Isso. Então, vamos lá, vamos para o primeiro excerto. A amizade é um ato político. Aristóteles considerava o homem um animal político, mas só se caminha politicamente sobre a superfície terrestre com o auxílio das mãos e dos pés de amigos. Há uma certeza que me pesa na alma. É disso que falo quando penso em resistência. Lutar por uma política dos afetos. Colocar essa notação numa letra do esquema. Isso ele pensando, né? Lá vou eu com mais uma sequência dos meus pensamentos de músico maluco. Mitologias, título, Roland Barthes, autor. Uma análise das mitografias da sociedade burguesa francesa. Você disse que julga este livro importante no meu caso. Eu leio o livro e digo, a vida é dissolução, uma lava vulcânica que molda a todo instante o real em novos volumes. Então, se podemos moldar os objetos conforme nossas demandas mais idiosincráticas, existiria processo semelhante com relação aos seres humanos? Por exemplo, qual é a hora em que o indivíduo abandona a condição humana e se transforma em um mito? Então, você pretende se tornar um mito ao morrer? Ela perguntou. Eu só pretendo, um dia após o outro, continuar vivo. Ele respondeu, decidido. A analista mordeu o lábio inferior ao dirigir o olhar para Marco, que se voltou na direção dela e o surpreendeu a cara seca de emoções. Depois daquela confissão, a mesma que ele evitava repetir em voz alta a si mesmo ao longo de mais de uma década, saiu da consulta animado. Excerpt 1. Eu estou ligado? Estou com o microfone ligado? Friendship is a political act. Aristotle had it that man was a political animal, but a political roam of the earth's surface cannot be, but if supported by the hands and the feet of friends. This clarity weighs on my soul. That's what I mean when I think of resistance, fighting for endearment politics. Add this note to lyrics in the schema. There I go, with yet another sequence of my crazy musician's thoughts, mythologies, title, Roland Barthes, author, analyzing mythographies of the French bourgeois society. You said you see this book is important in my case. I read it and I say, life is dissolution, volcanic lava, constantly shaping reality into new volumes. So, if we can shape objects according to our most idiosyncratic demands, would there be a similar process for human beings? For instance, when is it that an individual leaves the human condition behind to become a myth? So you do intend to become a myth when you die, she asked. All I can think of, day in, day out, is to remain alive, he replied adamantly. The therapist bit her lower lip while staring at him, who glanced back at a perfectly still face. After that confession, the same he had kept to himself for more than a decade now, a somewhat refreshed Marco walked away from her office. Yeah. Está aberto o debate. Só para dar uma pingadinha, posso dar uma pingadinha? Claro, claro. As escolhas, como eu falei então na introdução, eu oscilo muito entre o que me é pedido pelo cliente e a plateia para a qual eu estou traduzindo, porque no mundo comercial as demandas são diferentes, são antagônicas, são opostas, né? Então, quando eu tenho a liberdade de pegar um texto, quer dizer, agora a Juliana já demonstrou mais alguns dos elementos que ela gostaria de ver preservados, então fica um pouquinho mais fácil. Mas eu pego um texto como esse e eu fico oscilando entre as decisões possíveis, porque tem uma gama imensa, também foi dito num dos nossos debates anteriores, que cada tradutor vai dar uma solução diferente, própria, rica de vários e vários aspectos e talvez não tão rica de outros aspectos. Então, eu oscilando nisso tudo, quero dizer que cada palavra que eu escolhi
cada frase que eu montei, cada ritmo que eu atribuí a cada uma delas, que é uma das coisas fundamentais que você falou aí também agora, né? Tudo isso foi ponderado 200 vezes. Eu ainda não decidi nenhuma delas. Então, se quem quiser questionar qualquer uma delas ou sugerir diferente, faça minha gentileza. É isso para começar. Então, podem falar o que vocês estão pensando, sentindo, etc. Mas eu gosto das tuas soluções, como autora, né? E é sempre doloroso ver a tradução, eu já falei sobre isso, mas eu gosto muito das tuas soluções. Eu não vou pontuar muito aqui, mas no outro excerto eu vou apontar diretamente a solução que você encontrou, que eu achei ótima, assim. Mas especialmente depois do primeiro parágrafo, eu gosto bastante das suas soluções. No finalzinho, eu não teria escolhido o que você escolheu talvez um fresh de Marco, mas ainda assim gostei bastante. Eu realmente gosto das tuas soluções. Obrigado. E o que você achou, então, do esquema? Sofri nessa aí. Pois Como é. sofri lá na letra da música depois, mas isso é outro assunto. Vai. Sim. É lá mesmo que eu quero elogiar o seu trabalho, que eu gostei muito das suas soluções. Foi talvez o ponto que eu mais gostei, mas quando chegar lá a gente comenta mais. Eu estava pensando aqui, eu não sei como você faria isso, mas quando eu penso muito polissemicamente, né, no meu trabalho. Então, assim, eu pensei a coisa do esquema, porque, se não me engano, o Yuka tinha um pouco essa coisa também, eu não lembro exatamente onde, mas dele pegar uma palavra assim que já está muito sedimentada numa determinada ideia, e aí ele ressignificava a palavra. Eu acho que tem um dos grupos dele usa esse artifício e tudo mais. Então, o esquema tem também essa pegada de ser um esquema, mas também como se fosse uma coisa ilícita, sabe? Porque a gente sabe que, exato, esquema a gente no Brasil usa também para coisas de corrupção, ilicitude e tal. Então, talvez a palavra esquema que você arrumou não seja melhor. De repente, você pode arrumar uma outra que tem essa duplicidade, entendeu? E tá tudo bem, né? E como você manteve a coisa, né, da pontuação, que eu achei ótimo, assim. Então, de repente, esquema não é melhor, uma outra, mas aí eu não sei tudo inglês assim, para pensar qual é a outra, mas aí já fica a dica para ti, que é o que eu acho que pode ficar mais legal, entendeu? Tem uma palavra assim, eu estou tentando lembrar, não está vindo, mas alguém que vai lembrar antes do fim e vai nos dar essa dica, com certeza. Acho que a Ana Cláudia queria falar, né, Ana? Eu tenho uma pergunta que é mais geral sobre a inserção desse conto numa antologia que tem um propósito diferente. Então, a gente está tirando um conto de uma antologia que é toda sobre o Marcelo Yuca, né, para uma antologia de contos afro-brasileiros. E dirigida, né, com público-alvo o leitor anglo-americano, anglófono. O que desse texto, que forma, na tradução, sem, digamos, pôr muitas notas, explicar, o leitor anglófono pode recuperar a referência ao Marcelo? Como é que fica essa questão da referência, né, direta, a biografia do músico e a própria coletânea, de onde ela se originou, e talvez a relação da Juliana com essa referência cultural brasileira? Como é que você faria isso, Ricardo? Desculpa, abro a questão para os tradutores daqui, né? Posso passar a palavra para os outros voluntários, porque eu ia falar, você e a Juliana querendo tornar a tradutora, né? Levar a máxima capacidade de ponderação das soluções. Mas vamos às pessoas, por favor, depois eu falo, então. Ricardo, eu achei fascinante a tua solução, algumas das suas soluções, por exemplo, endearment politics, que nunca me passaria pela cabeça usar. Eu até usaria um equivalente, vamos dizer, né, mais óbvio, assim, que seria o affect politics. Eu gostaria, se você puder, porque ficou lindo, e eu gostaria de, se você puder, assim, explicar a sua razão. Com relação ao esquema, a diferença da vogal no final,
o esquema seria uma representação esquemática, né? O scheme endereçaria, talvez, o que a Juliana acaba de falar, que pode ser um corruption scheme. Então, eu não sei se isso talvez pudesse também ser apenas com um truque ortográfico, que seria trocar o A pelo E, fazer um truque semântico, né? Um efeito semântico. Mas isso é apenas uma opinião. Agora, eu estou interessado no seu Fighting for Endearment Politics. Nossa, Elton, muito obrigado aí pela sei lá, nem sei como dizer, contribuição. Então, vamos de trás para frente. A palavra me ocorreu como racket, que é um esquema em inglês, né? Racket, e poderia ser usada aí. Então, eu estava tentando lembrar, me apareceu agora. Tá? Então, é uma questão para a gente pensar. Vai mudar muito a relação com a palavra-fonte, que é o nome do disco dele, né, que a gente presume ali, mas daria bem a noção que você colocou, Juliana. E com relação ao seu pedido de esclarecimento, Elton, sabe o que é? Conhece aquela história do sleep over the problem? Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui dormir com essa expressão na cabeça, né? Puxa, como é que eu vou falar política de afeto? Caramba! Aí eu dormi, eu acordei da noite, eu tenho um caderninho que fica na minha mesa de cabeceira. Eu acordei no meio da noite com a expressão. Então eu não sei logicamente como apareceu, mas eu escrevi e no dia seguinte coloquei no computador. Aparece o endearment, é por aí, né? Sei lá, porque afeto é uma palavra muito difícil de você traduzir todo o seu conteúdo, né, para a língua inglesa, porque não tem exatamente a mesma coisa. Né? Affection não é exatamente a mesma coisa. Em uma palavra é, claro, a língua não é. Para isso que nós existimos, que é para transmitir, né, o universo semântico, o universo das ideias, o universo de significados de uma língua para outra, que usa toda uma estrutura diferente. Né? Então, sei lá, essa foi uma iluminaçãozinha, caiu lá de cima. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Eu achei que tem aí, você criou aí, na verdade, um conceito, porque como é um texto literário, né, você, como a Juliana também, tem a liberdade enfim, de fazer conexões literárias e não realistas com semântica, com a língua e com a representação. Para a gente, para mim, que estudei teoria literária, então tem affect theory, o mais óbvio para mim seria nem pensar, já ir direto por affect politics, que daria uma certa sugestão do que a Juliana, mas eu acho que você criou uma coisa, um conceito novo aí, você deixou um espaço para o leitor fazer as associações pertinentes, né, de acordo com a bagagem dele ou dela, né? Então achei legal. Poxa, Elton, isso dialoga muito intimamente com o meu pensamento mesmo. Porque a literatura é isso, você abre espaços para o leitor pensar, né? E a tradução, nesse caso, tem que ser um reflexo disso. Né? Se eu conseguir isso, caramba. Repito, eu fiquei em dilemas prolongados entre cada uma dessas decisões aí. Né? E se conseguir fazer isso, já fico feliz. Muito Eu achei feliz. legal. O Humberto Eco fala que o texto é uma máquina preguiçosa e ele exige que você trabalhe, né? Então eu acho que nesse sentido essa tua solução seria consonante com essa afirmação dele, né? Porque ele não reduz a significação, o significado, né? Interpreta para o leitor. Eu achei interessante. Muito bom. Eu também, Ricardo, eu concordo aí com esse, eu acho, não é exatamente concordar, eu achei muito rico aí agora esse diálogo seu com Elton, que Elton trouxe, os comentários, acho que isso, enfim, bastante enriquecedor em termos da tradução. E aí ouvimos também a palavra da Juliana, né, Juliana? Aí acerca desse debate. Né? Muito bom. Que é uma das metas aqui, inclusive, da oficina, né, Ana Cláudia? Gente. Uhum.
Sim. Ok. Mais alguém? Teria algum comentário? A Ana já instigou ali no bate-papo também, se alguém quisesse colocar. Se não, de repente, vamos para o 2, né? Não sei se você tem mais alguma coisa a falar sobre o... Quer dizer, mais alguma coisa a falar, eu sei que você tem, Ricardo, mas, enfim, algum outro comentário aqui para esse momento? Deixa eu passar uma vista de olhos rapidinho aqui do trecho de novo, que a memória... Assim, a pequena diferença aí também não é nem de nenhuma solução, mas o parágrafo, o primeiro parágrafo que a Juliana, inclusive, deixou ressaltado de antemão, que era ele pensando, né? E o outro é ele narrando a história dele. Né? Então, tem uma pequena diferença ali no ritmo das falas. A construção das falas são um pouco mais fluidas, um pouco mais cotidianas, né? Como ele diz ali, add these notes to lyrics in the schemas, que é o nome do disco. Né? Então, é um pouco mais solta a construção das frases. Só isso. E gostei também da maneira como você colocou a diferença entre o pensamento dele, a narrativa, depois a conversa com a analista, depois a música, né? A letra, né? A letra dele. Tudo isso eu achei muito rico, muito rico. Aí, pronto. Ana Carolina e Mônica, vocês querem comentar alguma coisa? Ana Carolina, talvez primeiro? A Mônica levantou primeiro, acho que ela pode começar. Oi, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu achei interessante que a Juliana falou agora, na apresentação dela, sobre o nome, sobre o marco ter o significado, não só o nome como significado como um marco, como um ponto. E ela sugeriu que talvez pudesse ser traduzido. Eu acho que em inglês dá, não dá para traduzir para mark? Não sei, fiquei pensando, né, nessa fala dela e sobre o Ricardo não traduziu, mas talvez ela não tenha dito isso antes, mas eu achei interessante. Esse meu questionamento. Posso comentar em cima do comentário da Mônica? Eu achei extremamente pertinente, Mônica, e como a gente vem discutindo aqui o tempo todo, né? Você sempre tem as várias visões. Talvez, eu não pensei nisso antes, estou pensando agora, a gente mantendo os nomes dos marcos da cidade do Rio de Janeiro, que a Juliana deixou claro que gostaria de transmitir para o leitor lá fora, talvez mudar o nome dele passe esse sentido, mas não passe o nome em português, que é uma parte da cultura que a gente quer jogar para o leitor meta. Então, assim, não é uma conclusão nem nada que eu estou fazendo, é apenas uma ponderação. Estou jogando os pesos da balança para ver que lado que a gente pende. Era esse comentário que eu queria fazer, aproveitando aí o seu gancho. Quer dizer... Na verdade, talvez seja um comentário que a Juliana possa arrematar, se não agora, mais adiante, depois que ela sleep over the problem. Né? Não sei, eu agora, pois acho que isso vai ter que acontecer, porque eu fiquei pensando aqui, ao mesmo tempo que eu tenho esse desejo, você trouxe esse outro lado da questão que eu acho fundamental também, você levar a cultura local para o outro, né? Porque antigamente a gente até traduzia nomes, né? Por exemplo, Karl Marx, o pessoal voltava Carlos Marx, lembra disso? Assim, Lev Tolstói, né? Pessoal, Leão Tolstói, eu me lembro muito disso, edições antigas isso aparecia. Mas agora não, as pessoas têm mantido os nomes originais e por que a gente não faz o mesmo, né? Então, acho que essa tua colocação problematiza bastante. Agora eu não sei mais o que dizer. Acho que é uma coisa sobre a qual a gente tem que ficar pensando, mesmo refletindo, se debruçar. Eu acho que é uma outra possibilidade, sim, Ricardo. É claro que eu considerei todas as opiniões contra e a favor, e acho também muito pelo contrário. Mas eu acho que você deu a chave aí, Juliana.
Isso vem sendo feito, e é uma forma, já que a gente está trabalhando com a literatura afro-brasileira, a divulgação dela lá fora, propiciar para o leitor lá de fora um acesso maior à nossa fonte, manter essas fontes. Assim como isso, a conclusão me veio agora, a partir da sua fala mesmo. Assim como a gente está mantendo os nomes dos locais, tipo assim, não vou traduzir a Avenida Brasil para Brazil Avenue, de forma alguma, vamos manter Avenida Brasil. Né? Assim como se mantém lá a Fifth Avenue, não é? Fifth Avenue, até se diz Quinta Avenida, porque Fifth é mais difícil para o brasileiro falar. Mas, enfim, eu agora sustento o Marco, mas se alguém quiser contrapor, continuamos abertos. Mas a decisão é sua, tá, Juliana? Quem tinha falado? Ana Carolina, não tinha pedido a palavra, né? Isso, eu sou estagiária do Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, da UERJ, e eu tive só uma pequena diferença que eu botei ali no final, na tradução, onde a tradução do Ricardo ficou So you do intend to become a myth when you die? E a diferença, no caso, da minha tradução foi que eu botei So do you? Como se fosse realmente uma pergunta que a psiquiatra, que a terapeuta estivesse fazendo para ele, não algo... Bom, assim, acho que é uma questão de semântica, né? O foco é diferente. Se ela estiver perguntando, so you do intend? É diferente de, so do you intend? Fiquei nessa dúvida agora, essa questão semântica. Eu perdi a tela aqui. Pronto, achei de novo. Desculpe. Então, Ana Carolina, o meu comentário foi o seguinte, acho que foi quando a Juliana estava lendo, pela entonação que ela deu, eu entendi que a minha solução não era mais próxima da intenção dela, tá? Porque essas coisas, como a gente está falando aqui, o texto joga para o leitor desenvolver o seu mundo lá dentro, né? Então, para mim, quando eu cheguei à conclusão que eu deveria botar so you do intend, foi porque ela chegou à conclusão, a partir do papo anterior que eles tiveram, que não está no texto, né? Então quer dizer que você quer fazer mesmo isso. Foi muito mais essa solução do que você quer mesmo se tornar um mito depois. Não foi uma indagação, para mim foi uma constatação. Mas pela leitura da Juliana, eu achei que era mesmo uma pergunta, e eu acho que esse seu argumento corrobora esse entendimento. Né? Se alguém mais quiser falar, acho que vai enriquecer ainda mais esse entendimento que a gente está tendo. Né? Eu gostaria de falar, estou falando bastante, mas eu gosto muito dessa troca, então me permitam. Não, hein, Ricardo, e os demais, eu acho que essa de fato é uma pergunta, que assim, eu fiz análise há muito tempo, né? Então, quem já passou pelo processo sabe que os analistas às vezes fazem umas perguntas capciosas, mas são de fato perguntas, são provocações. Então, eu pensei, eu também acho isso, que essa analista teria constatado essa autovisão no Marco, que, no meu entendimento como autora, ele não se achava mesmo mito, né? Você vai lendo o conto, ele era bem mais humilde que isso. Mas, assim, aquelas perguntas de analista, sabe? Com caneta na boca, isso até ficou um tanto clichê na minha proposta. Mas ela falou assim, então você quer ser um mito? Mas, exatamente, né? Aquelas coisas meio Woody Allenanas, assim, né? Com caderninhos de notas e tal. Mas eu acho que... Agora você falando, claro que ela sacou isso, né? Talvez uma coisa repetisse, mas eu penso mais como uma pergunta simples mesmo, sabe? Como a Ana colocou, porque é pergunta de analista, entendeu? As perguntas dela são de analista. E eu vejo essa personagem, quando você fica pensando sobre ela tá meio vendida nessa história, assim. ela tá esperando muito que ele dê resposta que ele acaba não dando, né? Porque ele obstrui até o processo, né? Ele não fala, né? Ele já tem meio que uma resolução de vida na cabeça, que ele tipo, vai morrer logo, né? Então, assim, mas eu vejo um pouco propositiva, na verdade, né? Eu acho que ela tá lá para criar esses caminhos para ele se pensar, como muitos analistas fazem, né?
ela não é muito propositiva, não. Você vê que realmente na proposta narrativa a dominância do Marco, né? Ele que fala o tempo todo, né? E fala de diferentes formas, como você mesmo observou, assim. É interessante, porque não tem como, para mim, lendo o texto em português, não tem como eu separar uma pergunta quase implícita ali que tem. Então, você pretende se tornar um mito, pela uma certa entonação, né? Claro que isso vem da minha interpretação pessoal, e nesse caso, aí a solução do Ricardo, eu também conseguiria ver como que se fala, uma analogia bem desejável para aquela sentença. Mas eu só queria colocar ali, com relação ao Marco, o nome, uma observação, antes da gente passar para outra. Eu acho que você deixou o Marco, né? Você deixou o nome Marco, né? Porque não é um pulo morfológico gigante para o leitor inglês do radical Mark, né? Que também vem o nome Marco, para fazer essa associação, né? Então, despite, como que é isso? Besides, considerando que normalmente os nomes a gente tenta deixar, além disso, não existe esse caminho longo que o leitor tem que fazer, porque na morfologia está ali mais ou menos também uma ideia, né, dessa raiz mark, que é an indelible mark, ou alguma coisa assim. É só uma observação. Mas aí, gente, eu estava pensando aqui agora, em cima disso que o Elton falou, assim, a língua espanhola, né, porque aí não tem muito jeito, né, muito mais difundida que o português, ela está muito popularizada, né, então acho que é em cima disso que o Elton falou, assim, é possível que o leitor anglófono, ele leia Marco e compreenda essas múltiplas possibilidades em que a gente traduza, né, para Mark, assim, então... eu, assim, na verdade, estou praticamente comprando a ideia do Ricardo, né? Porque eu achei legal essa proposta da gente manter os marcos culturais, assim, me pareceu uma boa ideia, assim. Não, eu também, Juliana, na verdade, a minha proposição eu manteria. É uma observação apenas, né? Porque mantendo, você, na verdade, também está até dando um recurso para o leitor, porque o nome vem do latim e tem a mesma raiz, né? Então, eu acho que... Antes da gente passar para o outro trecho, que eu já estou vendo aqui o tempo, acho que a gente está ficando com o tempo cada vez mais curto, eu queria falar dentro desse âmbito que a gente está discutindo aqui agora, né? É uma pergunta, obviamente, que eu vou fazer, tá? Quer dizer, obviamente não, estou dizendo de antemão que é uma pergunta. Tem um trecho que não ficou na seleção, mas é a referência que ele faz ao incidente em Antares. Quando ele descreve o acidente, não foi um incidente, foi um incidente, mas não foi em Antares. Uma brincadeira assim que você fez, né? Obviamente, a referência bibliográfica que você está fazendo lá, né? O Veríssimo, né? O queridíssimo Veríssimo. Pois é, como é que a gente soluciona? Eu, num dos meus rascunhos, que eu acho que é o que está na minha tela aqui atrás, eu botei like Verissimos Antares, alguma coisa assim, para fazer referência ao autor, porque lá fora não são muitos os que conhecem, né? Por mais que seja literatura bastante difundida no mundo inteiro e tal, traduzida para várias línguas, eu não sei se caberia essa referência. Então, dentro dessa nossa discussão, Juliana, por favor, você, depois, eu acho que não precisa nem ser agora, não sei, você me dá uma sugestão. Você acha que eu insiro ali o Veríssimos? Coisas que eu faço com os documentos comerciais. Você tem que informar para o outro onde que veio a fonte. Mas na literatura, eu não sei, não me sinto capaz de julgar. Isso aí. A Ana Cláudia capturou bem. Esse aí. E não foi Antares. And it was not in Verissimos Antares ou algo assim, sei lá o que. Eu acho que nesse caso sim, viu, Ricardo? Porque vai ficar difícil eles pegarem. Acho que até para o leitor brasileiro a referência nem sempre é clara.
Eu faço uma referência assim, muito dispersa de títulos, né? Não são necessariamente obras que eu conheça a fundo mesmo, mas eu gosto dessas coisas, dos títulos, da sonoridade, falei, né? Então, eu acho que nesse caso se aplica. Não sei se como nota, mas talvez... Eu acho que nesse caso vai ser importante, porque é um romance do Veríssimo até pouco conhecido, né? Dentro, sei lá, tem o Tempo e o Vento e tal, o pessoal conhece mais essa obra, né? Clarice, assim, as outras obras. Tá. Podemos passar para o segundo, então? O que você acha, Ana Cláudia? Ok. Juliana, pode ler para a gente? Obrigada, Ana. Obrigada. Vamos lá, excerto 2. Porque com seu desaparecimento perderiam as gargalhadas frouxas, os abraços, o olhar professoral, a fala longa sobre a cartografia da cidade, o quilombo urbe, como Marco chamava o Rio, seu Eufrates pessoal. Ele tinha visitado tudo e conhecido todos, tinha se tornado um almanaque gigante e bonachão da metrópole, construído amizades eternas. Suas letras circulavam pela lama e pelo abandono das ruas dos subúrbios e das vielas apertadas das favelas, sem perder o fascínio de Eros, sem evitar a potência de Thânatos, sem evitar a autoironia, como apontava a letra de mito. Me chamam de mito uma nota furada, como se dissesse uma palavra escrita em francês, toda arrebentada dentro de uma ortografia estranha. Eu sou mito, mito, mito. Sei que vou morrer logo, doutora, mas vou ficar na memória das pessoas por causa da minha música. Tenho certeza que ela fica. Quero que só ela fique. Ricardo, está sem som. Ainda bem, porque eu estava chorando aqui. Essa frase, quero que só ela fique, eu chorei algumas vezes lendo e relendo, eu falei, caramba! Mas vamos lá. Because his departure would put an end to cracking laughter, hugs, and scholarly looks, to lectures on the cartography of Rio de Janeiro, the Quilombo herbs, as Marco would have it, his own personal Euphrates. He had visited it all and met them all. He had become a giant, amiable almanac of the metropolis, and made friends for good. His lyrics made it to the slime and recklessness of backward streets and alleys of the favelas, unfailing to the lure of Eros, unwavering to the power of Thanatos, inescapable to self-irony, as in the lyrics to myth. I am called myth, a broken note, as if uttering a word written in French, all broken up in odd spelling. I am the myth, mythos, myth. I know I'll be soon to die, doctor, but I'll live in people's memories because of my music. I am sure it will stay. That's all I want to remain. Gente, agora na transcrição eu vi que ficou faltando o I. I'm sorry. I am sorry. Tá lindo isso, Ricardo. Você se debruçou, mergulhou em poesia, liricismo, você encontrou umas assonâncias belíssimas ali, aliterações numa mesma expressão, e poético. Tá forte, tá lindo. Gostei demais. Obrigado. Só tenho a agradecer a Juliana, que nos propiciou isso, né? Você sabe que quando a gente sorteou a canção para a produção do texto, né? E quando eu peguei o título, foi muito difícil a gente pensar soluções para esse título por causa da ortografia, né? Que não é ortografia em língua portuguesa, né? Então, eu construí essa personagem, quem não conhece a biografia do Yuca, muito em torno da biografia do Yuca mesmo, né? Me inspirando na vida dele, inclusive do acidente que ele sofreu uma tentativa de assalto aqui na cidade, ele era do Rio de Janeiro também.
Então, foi difícil. Então, eu peguei justamente o Bato, né, um autor que eu gosto muito, aí lembrei de mitologias e fui, assim, adensando ideias, né? E por isso que eu fiz essa brincadeira até com a letra, para poder caber dentro da história, porque foi muito difícil pensar uma solução para essa ortografia que não é nossa. E aí entra o ponto que eu gosto muito da tua solução, assim, esse Smith com I, eu achei ótimo, entendeu? Porque eu falei, nossa, que perfeito, porque é isso, né? Porque quando eu fui lembrar, eu falei, como é que fala em inglês? Mife, né? Eu pensei com Y, eu lembrei que era com Y. Eu falei, putz, como é que ele vai traduzir isso? Se ele tem que fazer outro jeito, né? Porque se ele mantiver o Y, não é uma tradução, né? E aí você colocou I, eu achei ótimo, assim, achei que ficou muito, muito bom. Obrigado. Essa aí, sei lá, também, daquelas que eu acordei com a cabeça no travesseiro e a solução na cabeça. Mas depois, as outras duas são as grafias, pelo menos atribuídas atualmente, para latim e para grego, que eu não sabia se você tinha feito isso originalmente, não me pareceu o seu caso, me pareceu ser mesmo uma progressão de formas de falar a palavra, de grafar. Mas eu coloquei as duas ali, assim, meio receoso, tá aí. Não. O David fez um comentário também no bate-papo, Ricardo. Eu não vi, eu estou com o bate-papo fechado, deixa eu achar aqui. Não, tudo bem. Quer falar, David? Por favor. Amiable Almanac. Está sem som. David, você está sem som. Estou com som. Estou soulful. É uma poesia, né? Dentro de umas outras poesias. Isso que eu achei dessa tradução. Amiable Almanac, ótimo. Ótimo. Li assim 5 vezes. Como é que ele conseguiu? De onde ele tirou isso? Mas já sei que foi do seu travesseiro. Não. A mesma resposta. Estou sabendo. Eu acho que seguindo o David, o comentário do David, Ricardo, você se deu ao luxo, né, enfim, de ter uma distância do texto da Juliana e recriar por exemplo, ela tem ali o gigante bonachão, que talvez você até pudesse colocar uma coisa um pouquinho mais similar no inglês, mas perderia talvez a fluência e o liricismo, né, do inglês que você conseguiu. Então, nesse caso, é um caso em que a distância do original, ela, na verdade, aproxima, né, em termos da função que o original tem na sua respectiva recinto cultural, né, no ambiente cultural. Ficou belíssimo. Muito obrigado. A gente já tinha comentado aqui num dos nossos outros encontros anteriores, alguém tinha falado, não lembro, mas falamos do ritmo, da cadência. Isso é uma coisa que eu tenho sempre dentro de mim, mesmo quando eu traduzo aqueles documentos mais burocráticos e chatos que a gente possa imaginar, eu me preocupo com isso. Então, não podia aqui deixar de me preocupar com isso. Isso foi trabalhado um pouco assim. Obrigado pelo comentário, tanto ao Elton quanto ao David. Enfim, a gente sai, pesquisa, pega um dicionário, pega um thesaurus e faz pesquisa e dorme, que é para poder acordar com a solução. Eu tenho uma pergunta, acho que é mais para a Juliana e talvez para o Júlio. Júlio e Juliana, sobre esse processo de trabalhar com as músicas do Marcelo Yuca para essa antologia. Você escolheu, Juliana, ou uma música específica te foi dada? Como é que foi esse processo? Uma música específica me foi dada. A gente sabia que ia trabalhar com as canções do Yuca. A gente fez um sistema de sorteio mesmo. Quem se candidatou a participar do processo, né? Tem uma candidatura, né? Que era sempre aberta. Pela internet, a gente se encontrava em um espaço comum, que aí, no dia do sorteio, acho que, se não me engano, esse processo foi todo no MAR. No MAR é Museu de Arte, aqui no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, tá, gente? É MAR a sigla. Então, tá passando ambulância aqui, porque eu moro perto de um hospital. Então, o que acontece? Foi sorteado,
Inclusive, devo dizer que a palavra mito no Brasil ganhou novas acepções nos últimos anos, né? Então, assim, era uma questão pegar essa canção, assim, eu meio, né? Aquela coisa, né? To avoid it, né? Então, mas aí caiu para um certo número de autores a canção mito e a gente desenvolveu um processo a partir da canção, assim, muita gente queria pegar outros títulos, tipo o do Evandro, Ninguém Regulou a América, né? Que eles são mais, inclusive, gráficos, né? Você consegue ver mais possibilidades gráficas para colocar no trabalho. E o mito não, né? E ainda tinha essa questão política muito marcada no Brasil. Então, eu realmente quis fugir disso. Eu acho, né? Não sei se eu lembro tudo que eu falei, mas assim, eu me concentrei em cima da vida do Yucca, né? Eu achei, não sei, na hora me deu essa ideia, não, deixa eu escrever. Eu lembrei do Barto, né? Como eu mencionei, e pensei na vida do Yucca, né? Fazer uma espécie de uma homenagem em torno desse momento final da vida do Yucca, porque a gente estava justamente na abertura, o Écio falando, né? Da questão do Yucca. Acho que o Yucca tinha falecido há muito pouco tempo, inclusive, uns 2 a 3 anos, eu não me recordo mais. Não, 2 meses depois. A gente homenageou Foi o 2 Yucca. meses, né, Júlio? Foi uma Ele coisa morreu assim, tipo, em janeiro, fevereiro, e a gente fez isso em maio. Pois é, então assim, obrigado, Júlio, por me recordar. A morte do Yucca foi uma coisa muito próxima do processo, né? Eu acho que ele e Écio eram muito amigos, né? Eram muito próximos, e toda essa questão, né? É muito comovente esse processo que a gente viveu, porque eu estava escrevendo um texto sobre essa passagem, né? Esse aparecimento desse ícone da cidade, né? O Yucca realmente era muito representativo, e pouco depois a gente teve que lidar com a partida do próprio Écio, né? Eu lembro muito Câncer do disso, Écio, a né? gente produziu isso com o Écio no hospital. Exatamente. Então, assim, foi muito intenso isso, né? Mas eu já tinha feito essa escolha, né? E como eu disse, né? Eu me comprometi muito com o trabalho, porque tinha prometido para essa que dessa vez ia sair um texto, né? Mas foi isso, era aleatório, gente, era sorteio mesmo, só pegava o nome, tirava lá, a Juliana vai ficar com essa canção, o Evandro vai ficar com aquela outra, e fulano vai ficar com aquela outra, e assim foi. O Écio, no ambiente do candomblé, ele era um herê. Ele adorava tudo onde ele pudesse levar para o campo lúdico, ele levava. E esse jogo do sorteio era muito próprio dele. Ele criava toda uma ambiência absolutamente infantil. A gente fez isso com 3 livros, a gente fez isso com Bezerra da Silva, com Martinho da Vila e com o Yucca, e ele foi depurando isso até criar o game perfeito, que foi no... Né, ele, além dessa coisa dele de infantil, assim, né, quase que um menino do subúrbio, mas ele criava métodos para isso por conta do viés acadêmico dele. Mas, na verdade, assim, a gente entendeu, e isso foi uma ideia dele, a partir de uma publicação da própria Mórula em homenagem ao Noel. Ele ficou encantado com o conjunto de autores que se reuniram para produzir um livro, histórias a partir da obra do Noel. Ele que chegou com esta ideia para quando a gente fez sobre o Bezerra da Silva, e a partir daí saiu-se criando métodos na medida em que havia 3 ou 4 pessoas produzindo a partir da mesma letra. E você lembra quem foi que... Eu acho, inclusive, que houve contos muito bons que foram produzidos com o mito.
eu acho que a Thaís estava fazendo sobre o mito, e foi difícil do Fred escolher você e não escolher a outra pessoa. Eu acho esse conto maravilhoso. Achei ele muito sofisticado. E termina quase que... eu acho ele muito a confirmação de tudo que a gente viveu, não só na FLUP, mas viveu no Brasil, dessa emergência de intelectuais negras que nunca deixam de ter uma história popular, uma história do Lins do Vasconcelo, uma história das universidades públicas, mas vão se inserindo de modo a poder, você dialoga com não apenas no campo psicanalítico, com uma pessoa não apenas morrendo, mas sabendo que está morrendo, e você dialoga ali com um conjunto de obras que vão, inclusive, para além de um debate muito próprio hoje em dia dessas intelectuais negras que se autorreferenciam em outras intelectuais negras, Grada Quilombo, Angela Davis. Você não cita esse panteão das intelectuais e escritoras negras. Você trabalha com outros referenciais teóricos assim, que falam de uma outra caminhada, de uma caminhada muito própria. Eu não estou querendo ocupar o lugar da Ana, não, mas eu fiquei com muita inveja. Eu achava que era um direito meu ter falado sobre você hoje. Assim, tipo, fiquei meio assim, não, com invejinha assim, quando a Cida trouxe a Ana ali. Mas porque eu acho a sua trajetória muito interessante e acho esse conto, em particular, muito interessante, assim, para não dizer brilhante. Eu ia dizer apaixonante aqui, Júlio. Então, eu concordo, faço minhas as suas palavras. Invejo também a sua palavra. Então, pegando um gancho das coisas todas que você falou, Júlio, só um pedacinho, você fez a menção do Quilombo. Tem uma outra passagem que eu acho que não ficou nessa nossa história, nessa nossa seleção aqui, não lembro agora, que você menciona o negócio do Quilombo, a cidade Quilombo. Espera aí, deixa eu ver se eu acho isso. Quilombo Urbe. Quilombo Urbe, exatamente. Então, obviamente, isso aqui já dá um pouco do tom que a gente deve preservar, e baseado também nas suas palavras anteriores, né, Juliano? Que a gente deve preservar ao longo do conto todo, que são as referências originais, mas fazê-las legíveis para o leitor da Uma Meta. Né? Então, acho que Quilombo aqui é um desses elementos. Quilombo não tem como mudar. Quilombo é Quilombo e acabou. Não existe Quilombo em nenhuma outra língua, em nenhuma outra cultura. Né? Pode até ter existido aglomerados semi-urbanos de ex-escravizados, etc. e tal, em outros lugares com outros nomes. Não, não sei, não estudei antropologia a esse ponto para poder saber. Mas Quilombo é Quilombo e não tem tradução. Né? Então, a gente fala... A URB tinha, e eu encontrei essa possibilidade aí, achei que ficou bastante viável. Mas isso nos dá, mais uma vez, uma referência de que essas suas citações originais na língua brasileira carioca, né, no referencial carioca, devem ser mantidos do lado de lá o máximo possível, porém dando a conformação de um entendimento mais cabível que a gente encontrar. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo, e eu acho que aqui pode ter um desconhecimento mesmo do inglês. Se Backward Street seria referência ao subúrbio, no caso, né? Que essa ideia do subúrbio é para mim muito cara. Até como eu mesma falei, não sei se... Sim, influenciada pelo Lima, né? Lima Barreto, ainda que de modo muito ainda incipiente. Essa ideia para mim é muito cara. Eu não sei como... Eu sei que subúrbio em português e, por exemplo, nos Estados Unidos são coisas bastante distintas, né? Então, é só para a gente
manter esse imaginário, é isso, pronto. Não, com certeza, Juliana. Depois aqui nós vamos trocar mais figurinhas. Eu vou te ligar às 3 horas da manhã. Juliana, eu tive uma ideia aqui com relação àquela palavra. Mas o subúrbio é exatamente... Olha, subúrbio é exatamente isso que você falou, né? Subúrbio brasileiro é uma coisa, subúrbio nos Estados Unidos, na Inglaterra eu conheço bem menos para poder dizer, mas o pessoal que mora aí ou que tem mais referência pode até esclarecer, acrescentar. Backward foi uma das palavras que eu encontrei. Tinha umas 3 ou 4 ali na listinha que eu até apaguei, eu não mantive. Mas tudo bem, isso é fácil de montar essa listinha e a gente discutir cada uma delas mais minuciosamente, né? Backwards é muito usado como uma coisa que não é central, não é necessariamente uma coisa que é atrasada, uma coisa que é subdesenvolvida. É também no sentido de uma coisa que não é central, que é o caso do subúrbio brasileiro. Essa foi a minha primeira opção, mas não que eu não tenha passado pelas várias outras, como eu já disse aqui, ad nauseam, né? Podemos ponderar, eu faço a listinha, depois a gente discute a semântica específica de cada uma delas para poder escolher melhor. Eu sei que para o brasileiro, backward soa como atrasado, né? Enfim, não é exatamente isso, é não central. E eu acho que era mais o sentido ali do subúrbio. Primeiro pensamento, se alguém quiser dizer alguma coisa agora, por favor, seja bem-vindo. Senão, eu vou te acordar às 3 da manhã para a gente discutir a palavra. Tá? Talvez eu esteja acordada, mas eu acho que você capturou bem a ideia, cara. Que também a gente está falando, né? A tradução não vai ficar igualzinho, né? Como eu falei, o que soa melhor na língua. E eu vou muito pelo viés semântico mesmo, gosto. Então, eu acho que essa é a ideia mesmo, assim, de algo que não é central, de algo que é periférico, né? Os paulistas falam até mais periferia do que a gente aqui no Rio, né? Acho que essa ideia do periférico... A ideia do subúrbio é muito própria do Rio de Janeiro. Isso. Subúrbio, um subúrbio carioca, ele né, Lins do Vasconcelos e Meia era diferente de Jardim Ângela. Assim, a alma do Rio é o subúrbio, não é a favela, não é a Baixada Fluminense. O samba, a Imperatriz Leopoldinense é uma palavra muito cara a uma ideia de Rio de Janeiro, se é que a gente pode levar em consideração aqui o que se fala aqui da transculturalidade da tradução. Assim. Na Cláudia e Elton, acho que queriam falar, né? São 2 perguntas pontuais. Uma em relação à diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Aí é um pouco a falta do meu conhecimento, né? Se backyard streets é uma coisa mais do inglês americano ou o que seria entendido por um inglês. E a outra coisa é o itálico em favela. Quilombo não tem itálico e favela tem itálico. Como é que a gente resolveria essa questão? Você deixaria o favela em itálico? Favela, que já é uma palavra que até já foi incorporada, né? Pelo inglês, então você manteria no itálico, e quilombo que não foi. A gente teve essa discussão com morro, por exemplo, né? Que é uma palavra difícil de traduzir para o inglês, hill ou mountain, o morro específico do Rio de Janeiro, né? A ligação. Então, fica essa questão: o que deixar em itálico, o que deixar marcar como estrangeirismo e o que incorporar para o inglês. Poxa, Ana Cláudia, muito obrigado. É esse tipo de questionamento que eu acho que todos nós gostamos aqui, né? Senão a gente não estava aqui para discutir. Primeiro, eu acho que essa busca por uma unificação, né, de usar o mesmo conceito para uma palavra e para outra, é muito adequada. Por algum acaso, que eu não sei dizer, não sei explicar, mas vou lançar pelo menos os poucos fatos que eu conheço, favela, apesar de ser
em termos urbanísticos, ela tem uma definição própria. A maioria das favelas, favela no conceito brasileiro, né? Mas a maioria das favelas que acontecem no mundo inteiro tem o seu nome próprio, em cada local, né? Um que eu gosto muito e que as pessoas devem ter conhecimento mais fácil é como as favelas de onde se originou o Bob Marley, né? Era, como é que ele chamava aquilo? Government Yards, porque aquilo foi resultado de um planejamento urbano, né, do governo central. Eles fizeram aqueles yards, que eram conjuntos habitacionais, né? Yard é um jardim, uma praça, né? Mas eles chamaram daquele nome lá. Na África, em vários lugares, se chama de gueto. Na África do Sul tem um nome, como é que é o nome? África do Sul, esqueci agora, mas enfim. Então, em termos urbanísticos, você determina que favela é um tipo de habitação típica do Brasil e, portanto, não se traduz. Assim como você muito apropriadamente chamou a atenção para o quilombo. O quilombo é a mesma coisa. Então, se a gente italiciza um, mas não italiciza o outro, está faltando um pouco de coerência. Muito bem observado. Nós vamos decidir isso junto com a Juliana. Nós vamos burilar um pouco mais isso, porque... repito, pela enésima vez, Ana Cláudia, você está certíssima. Se a gente italicizou um, por que não italiciza o outro? E aí, minha fala no começo aqui da minha fala, eu tenho visto favela em itálico, mas não tenho visto quilombo em itálico. Eu não sei por que essa incoerência acontece, talvez seja da natureza humana, ou talvez seja de falta de uma análise mais criteriosa com um grupo de pessoas dedicadas ao assunto, né? Mas ótima pergunta. E encerro aqui agradecendo mais uma vez. Acho que o Elton levantou a mão também, né, Elton? Não, é só para complementar. Eu concordo com a Ana. Eu acho que em termos editoriais, por exemplo, aqui, Ricardo, as editoras já estão num nível aqui que elas aceitariam publicar, por exemplo, Favela sem ser italicized. E eu, particularmente, também não usaria os itálicos, né, pelo menos nessa situação. Eu fiz a mesma coisa com o texto da Conceição Evaristo e com o aval dela também. Ela, inclusive, achou uma excelente ideia isso, de não italicizar. Com relação ao backwards of think, eu imagino que aqui na Inglaterra, né, Ana, backwards tem realmente a sense de ser para trás, né? Não é, Ana? Ou outro, enfim. E eu tenho a impressão que acho que seria o único momento ali nessa sentença que eu pensaria, como você falou e vai fazer, né? Pensaria um pouco melhor, porque eu acho que ela ali fala na lama e no abandono, né? Eu não me lembro como é o original, mas eu imagino que seria mais não que seja essa a opção, mas no sentido de ser run down, de ser muddy, né? Run down, pelo menos para o contexto inglês, ao meu ver, na minha percepção, acho que o backward tem uma outra conotação, né? Então realmente eu repensaria nessa solução. Super concordado. Como eu falei, né? Backward ficou aqui para mim em primeiro plano, como a primeira decisão, depois de ponderar uma meia dúzia de umas 4 ou 5. Não, a aritmética perfeita foi mais ou menos isso, né? Mas é por aí, acho que você deu uma luz bem boa. Vocês dois, né? A Ana Cláudia puxou o gancho e o Elton arrematou muito bem. Acho que é uma boa consideração. Eu acho que isso já ilustra, né, Ana, o propósito também dessas oficinas, né? Esse ambiente de troca, né? Porque acho que a tradução dificilmente vai ter uma versão final, né? A não ser que sempre tem oportunidade, momentos que você... Como o texto também, eu imagino, né, Juliana? Você disse que não gosta de se reler, mas talvez se você se relesse, você ia pensar, quem sabe aqui eu não faço. Então tem alguma... tem semelhanças, né, com o ato de escrever também, né, que na verdade é um ato de reescritura, né? E a gente vê que o texto que sai, digamos, publicado, né, ele é uma das versões possíveis que sempre leva em consideração
o leitor-alvo. Se fosse um conto publicado nos Estados Unidos, você provavelmente várias soluções que veio de cara na sua cabeça poderiam ser mantidas, mas pensando num outro público, tem que adequar. Se for o caso, que também não precisa ser necessariamente o caso de um volume que é traduzido por vários tradutores, né, de várias nacionalidades, morando em vários lugares, com formações diferentes, e que é um e-book também. Então, ele não vai circular só, não vai ser vendido só numa livraria britânica. É um livro que é para circular em qualquer lugar. Então, talvez não tenha tanto problema uma tradução ter mais marcas americanas, né? Isso não quer dizer que o texto precise ser em inglês, uma tradução inglesa, fechada inglesa, porque não é um tradutor somente, são vários tradutores. Não, super consideração, assim, mas eu acho que aquele negócio aí, dessa vez, o meu travesseiro falhou enquanto conselheiro. Ele não me deu essa bola aí, não, mas o Elton surgiu com um rundown, que eu acho que se aplica mais. Houve uma pequena inversão que eu fiz, também não estou com a frase aqui na frente para lembrar exatamente, mas com calma a gente olha depois. Era na lama e no abandono das ruas dos subúrbios, alguma coisa assim, né? Então, na lama e no abandono, me fez não optar pela palavra mud. Eu fui buscar o slime, que eu acho que é muito mais o que essa lama representa, né? Apesar de ser lama sei lá, choveu sobre o barro molha, vira lama, você pisa naquela lama, mas a lama e o abandono, sei lá, eu optei por slime. Queria ouvir também, ver se alguém dá uma luz aí com relação a isso, se eu acertei nessa escolha, mas concordo plenamente com o negócio do backward. Já vou para a minha segunda ou terceira opção. Ou para a opção do Elton, que eu acho que não estava na minha lista, não, hein? Então, made it to the slime and recklessness of backward streets. E eu acho que o reckless, eu também acho que eu interrogaria, porque pelo menos para mim, tem um sentido de que recklessness, que qualquer um pode não ter cuidado, inclusive os moradores, recklessness, mas o abandono não, é o abandono político-social por parte da estrutura hierárquica, né? que vamos dizer que teria a obrigação, né? enfim, de inserir o lugar de cuidar. do contexto urbano, né? Então com certeza, mais uma contribuição super válida, Elton. O que me levou a buscar o recklessness em vez de tipo abandonment, apesar de abandon ter um uso bastante corrente na língua inglesa, ele é de origem latina, e quando a gente procura dar um pouco de cadência à língua inglesa, a gente tem que fugir um pouco das palavras latinas, porque elas fogem da cadência natural da língua inglesa, né? Então, eu fui buscar aí... Ricardo. Excelente observação. Obrigado. Mas, pois é, eu fui buscar um reckless que não era abandon, que, enfim, em vez de seguir a cadência silábica do latim, eu fui seguir a cadência da estrutura da língua inglesa, né? Que são mais utterances, assim, né? Mas eu acho que também não tem nada de errado nisso, entendeu? De indesejável, porque a tua prioridade, talvez nesse caso tenha sido essa, e cada tradutor tem uma prioridade diferente em diferentes momentos do texto, né? Eu acho essa tua observação excelente, porque às vezes é assim, você tem que fugir da palavra latina, né, para dar uma certa, enfim, inglesada
Anglicizado. Mas, olha, faz parte de tudo aquilo que eu falei todas as vezes que eu me manifestei aqui nas reuniões anteriores. Eu sempre fiz questão de dizer, caramba, ter esse fórum aqui, gente, isso aqui é mágico, isso não existe. E para usar aquela palavra que virou moda aí, não tem preço. Né? Não gosto dessa palavra, não, mas enfim, é só para dizer que é inestimável. Aí sim, aí está valendo. Porque a gente tem essas contribuições, ó. Você pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e a gente fala, o outro ouve, o outro fala de volta, a gente ouve e a gente vai compondo, né? Levando o que há de melhor em cada visão para a solução melhor, para a solução final. E coitada da Juliana, vai ter que fazer o julgamento dessa solução final. Né? Você me torturou antes, Juliana, agora eu vou torturar você. Me tira dessa, que eu nem tenho inglês para pensar isso tudo. Não, mas alguns desses conceitos já foram todos ventilados aqui, agora é uma questão de dar uma pincelada final. Eu estou super feliz, muitíssimo obrigado a todos aí pelas contribuições, pelas luzes que foram se acendendo. Né? Obrigada, Ricardo. Eu me sinto super honrado mesmo. Sem falar que estou felizinho. Que bom, muito bom. Acho que estamos caminhando para o final, né, Ana Cláudia? Sim, o horário. Eu vou projetar a informação sobre a próxima oficina, que é a última. Na próxima oficina não tem, na verdade, um teórico. Está o meu nome ali no cartaz, mas é um encerramento em que eu, a Cida e o Júlio vamos celebrar, né, as oficinas, e a tradutora Isabel Moura Mendes, que está presente hoje, é a última oficina, mas, como eu disse, o trabalho continua, né, com a edição e com as trocas que os tradutores têm feito, né, por e-mail, etc. E o conto, novamente, saiu das oficinas da FLUP, do último livro lançado pela FLUP, Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras, o conto Cabresto, da Natara Ney. E, novamente, o evento será pelo Zoom, e vocês podem fazer a inscrição pelo Eventbrite. Fazendo a inscrição, eu envio o material da oficina para vocês. Ok. Eu agradeço novamente a presença de todos. Obrigada, Juliana e Ana, pela fala de vocês. Obrigado, Júlio, por nos informar sobre os bastidores, né, dessa coletânea maravilhosa, de qual saíram 2 contos, ou mais, já nem sei mais, o do Evandro e o da Juliana, que nós tivemos o prazer de traduzir e discutir aqui. Cida e Júlio, fala alguma coisa? Sim, agradeço a todas e todos a presença, os comentários, o diálogo. Parabéns, Juliana, Ana Frederico e Ricardo. Acho que foi um trio aí, fez um trabalho bonito. E muito bom estar aqui de novo, compartilhando com vocês, Ana Cláudia, Elton e Júlio, essas oficinas. Daqui a 15 dias tem outra. Obrigado a todos. E depois desse ciclo, quando é que começa o próximo? Tem que arrumar alguém para, como é que fala? Puxar o carro. Um outro oficial global, né, Ana? Eu ajudo, Ana. Olha, não se candidate, que a gente passa o trabalho todo para você. Todo não, mas eu ajudo. Maravilhoso, maravilhoso. Super criação de vocês. Enfim, não tenho palavras. Melhor não falar, porque eu vou usar mal. Conversa com o travesseiro. Obrigado.